todos e que nos ajude a ter assim nossos momentos de vibração, de sintonia com o alto nessa reunião, para que a gente possa estar juntos, apesar da distância, apesar das limitações, apesar das dificuldades de manejo da tecnologia. Eu não tenho familiaridade com essas coisas e, apesar de tudo, a gente sabe que nesse momento o nosso pensamento se volta para o alto, nós pensamos em Jesus, nosso mestre, pensamos na espiritualidade superior e rogamos, mestre, derrama as tuas bênçãos sobre nós nesse instante em que nos reunimos para refletir sobre melhores maneiras de avançarmos na jornada evolutiva. Que as tuas bênçãos, que estão sempre conosco, possam nesse instante se fazer mais vivas e mais presentes, para que possamos aquietar o nosso coração, elevar o nosso pensamento e passarmos esse período que nos foi designado como um momento de comunhão espiritual, de sintonia elevada, de reflexão, de aprendizado e de crescimento. Que as tuas bênçãos envolvam todos os nossos irmãos em humanidade, vibrando agora todos nós juntos pelos que sofrem em toda parte, pelos nossos irmãos do continente europeu que estão vivenciando um agravamento da pandemia, pelos nossos irmãos de outros continentes, daqui do Brasil, todos juntos caminhando, nós como humanidade, na direção da luz e da paz, atravessando momentos difíceis, mas sabendo que a tua misericórdia está sempre conosco e que nós possamos vivenciar essas experiências crescendo em amorosidade, crescendo em fraternidade, crescendo em vivência do Evangelho. Obrigada, Jesus, ampara-nos e permite que em teu nome iniciemos a nossa reunião. Muito bem, nosso tema é transição planetária, num sentido geral. No sentido específico, ele vai além do conceito, da ideia de transição planetária. No sentido mais específico, o nosso tema de hoje faz uma projeção, transitando para um novo tempo. Então, o que nós vamos fazer hoje, mais do que refletir sobre a transição planetária em si, o que ela é, etc., nós vamos pensar juntos como nós podemos avançar nessa transição, como podemos caminhar, como podemos otimizar a nossa jornada na direção desse novo tempo. Eu quero começar falando sobre transição em si e sobre os pensamentos que nos surgem nesse momento de transição. Estou falando coletivamente, independente da gente ser espírita, mas principalmente, de modo mais específico, nós que somos espíritas, que temos um conhecimento doutrinário que nos diz que o planeta vive um processo de transição. É importante lembrar que, como humanidade, nós já vivemos outras transições, né? Nós vivemos no sentido histórico do termo. Eu fico às vezes pensando, eu gosto muito de história, eu fico pensando algumas coisas, por exemplo, sobre períodos de transição da história. A gente aprende que a antiguidade europeia ela foi marcada pelo Império Romano e por tudo que foi estruturado e aprendido, né, pelas populações durante o Império Romano, o direito romano, a estrutura de governança, né? A famosa Pax Romana.
E aí esse império extremamente poderoso, que se estendia por uma região vastíssima, vamos pensar que estamos na antiguidade, então os meios de transporte não eram os mais fáceis, mas o Império Romano tinha um nível de organização muito interessante em termos, por exemplo, de aquedutos que existem, até hoje se encontra, né, resquícios dos aquedutos romanos levando água para diversas regiões. Também as estradas que ligavam Roma ao seu império, às várias partes do império. Então a impressão era de que aquilo não ia acabar nunca. E nós sabemos que à medida que avançava a própria antiguidade, ia chegando, por exemplo, depois do nascimento de Cristo, primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, esse império ele já não apresenta aquele esplendor e aquela pujança do seu início, aquela pujança dos seus tempos áureos. Ao contrário, ele vai sofrendo derrotas, não apenas derrotas militares, derrotas na sua própria estrutura, aquela modalidade dos imperadores e a república e o império. Então você tem aí uma série de coisas que começa a indicar que algo já não está funcionando naquela totalidade que vinha. Até que começam as invasões bárbaras, não é? Que eles consideravam bárbaros os estrangeiros, aí a gente tem os povos do norte. Mas o que eu quero dizer é a população em geral. Claro que as pessoas não sabiam que o Império Romano estava se acabando. Claro que as pessoas não sabiam que o que a gente chama de antiguidade estava se acabando. E que dentro de um período de, vamos dizer, 100 anos, 50 anos, 80 anos, aquele império que sustentava politicamente, economicamente, militarmente e culturalmente uma região vastíssima, ele começa a se esfacelar, ele se divide no Império Romano do Oriente, o Império Romano do Ocidente, e várias outras coisas vão acontecendo, e os outros povos que estavam mantidos fora do Império pela força que ele tinha, esses povos começam a invadir, a adentrar e começam a modificar. E aí a gente tem que começa, né, o período chamado da Idade Média, que é um período muito diferente. Muitas mudanças, com certeza muito sofrimento. Eu tenho certeza que as cidades invadidas, as cidades conquistadas, as cidades depredadas, as cidades saqueadas não ficaram felizes, é muito sofrimento, mas toda uma estrutura estava se finalizando, e aí a gente tem toda a Idade Média, que é uma outra forma de organização, é um outro modelo, é uma outra época. A Idade Média chega ao seu auge, aí você tem os feudos, aí você tem a igreja instalada, aí você começa a ter as universidades, aí você começa a ter algumas estruturas que surgem na Idade Média, mas, de novo, essa Idade Média, ela vai começando a dar sinais de fragilização. Ela já não funciona tão bem, e nós vamos ver mais adiante, no século XV, a Renascença, né? Que é um momento em que explodem ideias novas, busca-se recuperar a filosofia, os conhecimentos da antiguidade, busca-se repensar as relações entre as pessoas, que na Idade Média elas ficaram estratificadas. Então você é plebeu para sempre, é de uma família plebeia, você é nobre, não importa que não tenha dinheiro. Então veja, essa estrutura começa de novo a desmoronar, e uma outra estrutura nasce com toda a força, surge com toda a força e se instala no que a gente chama de modernidade, e que aí nós vamos ter vários aspectos. Na verdade, eu não tenho conhecimentos de história, eu sou uma pessoa que gosto, mas eu tentei apresentar aqui um quadro geral de que faz parte da história humana que grandes impérios, grandes estruturas, grandes formas de organização, elas surgem, elas se apresentam e elas
atingem o seu auge, elas passam a ser consideradas como a forma natural de organização, de vivência, mas elas se esgotam. Elas se esgotam e aí começa a surgir a necessidade de modelos novos, esses modelos começam a aparecer, não é que eles aparecem de repente, mas eles começam a tomar força, processos de mudança são implementados e aí aquele modelo anterior, ele cai por terra. Também não é de um dia para o outro, mas ele vai seguramente deixando o seu lugar de preponderância e outros modelos, o outro modelo novo vai surgindo. Então isso é da história humana, não é uma coisa estranha, não é uma coisa que nunca tenha acontecido, não é algo que vai acontecer agora porque estamos na transição planetária. Eu acho que isso a gente tem que ter clareza. Nós estamos vivendo, sim, um período de extremas mudanças. Isso já tem algum tempo. A gente tem, por exemplo, um avanço tecnológico nunca visto. Antigamente, quer dizer, em épocas passadas, em séculos passados, o tempo de vida de uma pessoa era um tempo em que as coisas ficavam mais ou menos do mesmo jeito. Mas se a gente olhar hoje, uma pessoa, por exemplo, da minha idade, eu nasci nos anos 50, né, no meio dos anos 50, e nasci aqui em Salvador. Quando eu nasci, aqui em Salvador não tinha nem televisão. Telefone era uma coisa que só pessoas muito ricas que podiam ter. A gente não conhecia, você não tinha rede. Então veja, para uma pessoa que vive hoje no ano 2020, como nós estamos agora, conectados pela internet, com acesso que eu tenho o computador, eu tenho o celular, a gente tem Smart TV, você tem vários equipamentos que podem lhe conectar com as diversas, vamos dizer assim, as diversas opções de comunicação. E você tem conteúdo sendo produzido, alguém grava uma coisa na China, eu acesso daqui, não conheço, nunca vi, não vou conhecer, mas essa ligação. Pense que eu estou viva hoje aqui labutando para conseguir falar através do Instagram, né? Acabei conseguindo, mas quando eu nasci, nem se falava nisso. Aqui em Salvador tinha rádio. A televisão, ela já tinha começado, mas não tinha chegado aqui na Bahia, né? Então, as pessoas, meus pais, a minha família, não tinham visto. Quando eu tinha 5 anos, que a primeira emissora de TV, a TV Itapuã, foi inaugurada. Então, é muita mudança no tempo de vida de uma pessoa. E eu tô falando só de meios de comunicação de massa. Eu não tô falando, por exemplo, de questão de conta de banco, uma época em que tudo era escrito. Você ia no banco, você fazia uma ficha, botava lá sua assinatura, toda vez você escrevia um cheque, você assinava o cheque, você ia, e que hoje você faz pela internet, pelo internet banking, etc. Eu estou falando sim de mudanças tecnológicas, mas não são só mudanças tecnológicas, mudanças de modo de pensar, mudanças de modos de analisar as coisas. Então, esse período que nós vivemos é sim um período de muitas mudanças. E mesmo estudiosos do tema da sociologia, da antropologia, da economia, eles identificam que esse nível de mudança é um nível enorme. Está se falando, por exemplo, de inteligência artificial. Inteligência artificial é uma coisa extraordinária. Muitos estudiosos do tema, grandes nomes da informática, relutam, né? Consideram que pode ser um problema para o ser humano. Porque o que tem acontecido com o desenvolvimento tecnológico? As coisas vão acontecendo e nós, seres humanos, para quem supostamente a tecnologia existe, nós estamos sendo meio que atropelados por esses processos. Então, como todos os períodos de mudança, principalmente de mudança intensa, há uma sensação de medo, há uma sensação de tentativa de manter tudo como estava antes, ou então de mudar tudo, não deixar mais nada e fazer tudo diferente agora, fazer tudo de uma forma nova.
Então, essas circunstâncias que nós estamos vivendo, de um lado, elas são circunstâncias únicas, porque é a primeira vez na história da humanidade, por exemplo, que nós temos 7 bilhões e meio, mais ou menos, de habitantes no planeta. A gente nunca teve tantos habitantes, tantos espíritos encarnados no planeta. Isso é uma novidade. É a primeira vez na história em que nós temos tecnologias que interligam esses 7 bilhões. Tanto do ponto de vista de meios de comunicação, telefone, internet, etc., como meios de transporte. Então, por exemplo, se sabe que a pandemia se espalhou muito rapidamente porque nós estamos o tempo todo interligados. É diferente de outras épocas. A gripe espanhola, por exemplo, ela leva um tempo para se espalhar pela Europa, ela leva um tempo para chegar nas Américas, para chegar na Ásia, porque era o tempo dos transportes da época. Hoje não. Então hoje a gente se sente às vezes meio atropelado, a gente se sente às vezes meio assoberbado com o volume de informações, com o volume de ocorrências, com o volume de novidades e com a exigência de que a gente se adapte correndo a essas coisas. Então, esse é um dos motivos da gente não se sentir muito confortável. Muitas vezes as pessoas sentem angústia, muitas vezes as pessoas e nem sabem muito bem de onde vem. Falando em relação à transição. Eu quero lembrar, porém, que esse processo cíclico de que começa uma dada civilização, uma dada estrutura social, política, etc., ela começa, ela cresce, ela se estabelece, ela se consolida, depois ela começa a se desfazer e ela então termina, se encerra e é substituída por uma outra. Isso não é um processo casual e isso não é algo que pudéssemos e que possamos evitar. Por exemplo, vamos lembrar que os romanos, por mais que tentassem, nem que eles soubessem do futuro, nem que eles soubessem o que vai acontecer, o que ia acontecer, eles não poderiam evitar, porque este processo ele faz parte da lei de progresso. A gente vai lá agora para o Livro dos Espíritos, vamos buscar uma fundamentação espírita para o que a gente vai refletir, está refletindo sobre os processos de transição e de mudança. Então, no Livro dos Espíritos, a gente tem as leis morais, fica lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. O que são as leis morais? São as leis que regem a vida dos seres humanos, as relações dos espíritos entre si, encarnados ou desencarnados, e aí vem as sociedades, etc. São leis divinas, fazem parte da lei natural, não são uma exceção, não são algo que foi estruturado, construído a partir de fora, que alguém chegou e disse, não, vamos fazer assim, e aí depois a gente pode mudar. Não foi o espiritismo que inventou, não foi Kardec que inventou, não foi nem o espírito de verdade que inventou. O que está sendo dito ali pela equipe do espírito de verdade existem leis que regem a vida e que são leis que não podem ser quebradas, são leis de Deus, é a lei natural, é assim que a nossa realidade é estruturada. Então, a lei de progresso diz o quê? Tudo progride, tudo avança. E o que é progredir? Veja, progredir não é somente progresso material, tá? Progredir não é ficar mais rico, arranjar um emprego melhor. Isso pode ser consequência do progresso. E com certeza, como tudo, vai ajudar o progresso. Mas a lei de progresso, como as leis morais, ela se refere ao espírito e às relações que os espíritos estabelecem, encarnados ou desencarnados, entre elas a construção da sociedade. Então, a sociedade que nós construímos aqui agora, nesse país, nesse planeta, ela é fruto de quem nós somos como espíritos. Qual é o nível evolutivo em que nós estamos como espíritos? Então, se nós fôssemos homens das cavernas, por exemplo, seres primitivos, nós não teríamos condições de construir
esta sociedade da forma que ela é. Porque ela exige uma estrutura cognitiva, uma sofisticação no pensar, no compreender, no raciocinar, no lidar com as leis materiais que já foram descobertas e etc., que o homem primitivo não tem condições de ter. Não tinha, e se você pegasse e transportasse assim 7 bilhões de homens das cavernas agora e botasse toda a tecnologia e tentasse ensinar, isso não ia funcionar, porque é uma questão de nível evolutivo daqueles seres naquele momento. E lembra que aqueles seres éramos nós, tá? Não estamos falando de ninguém estranho, não. É a humanidade que naquele período estava nesse estágio. Então, a lei de progresso diz tudo progride. Progredir é o quê? Progredir é avançar no sentido de se tornar mais complexo, mais sofisticado. Vamos lembrar que os espíritos são criados simples e ignorantes. A gente aprende isso. E que através das várias reencarnações, nós vamos aprendendo, desenvolvendo a inteligência, né, que é a capacidade de entender a realidade, de raciocinar, de resolver problemas, de criar soluções, de avançar, e vamos desenvolvendo também moralmente o nosso certo? Desculpe, tem um alarme que eu esqueci de desligar. Então, o que eu estava dizendo? Eu estava dizendo que a gente evolui nesses dois níveis. Então, evolui intelectualmente, desenvolve inteligência, desenvolve os aspectos cognitivos e evolui moralmente. Quer dizer, na capacidade de amar, de estar funcionando dentro das leis de Deus, espontaneamente, naturalmente, sem resistência nem nada. Pronto. Esse é o processo evolutivo. Isso é que é progresso. Vai se manifestar em situações materiais, sim, porque a doutrina espírita ela não nega o mundo material, ela não acha que o mundo material é ruim. Ao contrário, é preciso integrar, é preciso contribuir, é preciso evoluir materialmente também. Então, ela vai se manifestar no mundo material. E também as experiências do mundo material, elas vão estimular a evolução, o progresso, como a gente está dizendo. Mas tem duas outras leis muito interessantes que trabalham junto com a lei de progresso. Uma é a lei de conservação. Toda vez que a gente aprende alguma coisa, toda vez que a gente desenvolve, digamos, um certo nível de conduta, nossa tendência é manter aquilo. A lei de conservação. Você tende a conservar, você tende a reter, você tende a querer funcionar da mesma forma. Só que tem uma outra lei, porque se a gente fica na conservação, a gente não muda. Tem uma outra lei, que é a lei de destruição. O que a lei de destruição vai dizer? A lei de destruição vai dizer que tudo precisa mudar. E para mudar é preciso que aquele modelo que foi tão bom, que estava ótimo, que bom que eu aprendi a fazer desse jeito, que bom, por exemplo, voltando para a tecnologia, que eu aprendi a usar computador lá não sei quantos anos atrás no meu trabalho. Eu sei usar o computador, eu sei fazer pesquisa na internet, é tranquilo, podia ficar ali tranquilamente. Agora eu preciso usar YouTube, eu preciso usar Instagram, eu preciso usar aquelas ferramentas para reuniões à distância, Zoom e vários outros aí, né? Google Meets e tal. Então, isso é porque só aquele modelo não dá conta, porque a gente avança. Estou dando um exemplo da tecnologia, mas isso a gente amplia para a nossa vida. A lei de destruição é uma que a gente geralmente não gosta. A gente não gosta que as coisas acabem. E muitas vezes a gente resiste muito e as coisas tendem a acabar de uma forma que pode ser dolorosa para nós. Pode ser muito difícil. Então, no livro dos Espíritos se dá exemplo de guerras como parte da lei de destruição, significando o quê? Espíritos que são belicosos e violentos vão fazer guerra. Aí, a experiência da guerra, ela entra para dissolver aqueles elementos que precisam ser
eliminados, que precisam ser retirados, e dar espaço para o novo. O novo só chega quando a gente elimina aquilo que já não tem mais utilidade. Que o digam aí os influenciadores, né, da internet e tal, e aqueles que falam sobre destralhar, jogar fora. Você não vai ter espaço no guarda-roupa para roupas novas se você não der as roupas antigas. Veja, é uma forma que a sociedade tem de captar uma coisa que é real. Então, quando eu estou falando do Império Romano, quando eu estou falando da Idade Média, quando eu estou falando dos tempos atuais, eu estou dizendo que o progresso está se dando, no sentido de que a humanidade está evoluindo, querendo ou não. Às vezes a gente não quer, às vezes a gente resiste, mas a lei de Deus nós não podemos descartar. Nós não podemos escolher se ela vai ou não vai funcionar na nossa vida. Nós precisamos simplesmente nos harmonizar com ela. Então, esse processo de progresso, destruição, conservação, são leis que estão em andamento hoje, como sempre estiveram. Kardec vai nos dizer sobre a transição planetária, assim, um texto mais fantástico, e é um texto muito profundo, como os textos de Kardec são, muito adequado e muito útil para a gente entender esse momento, que é o último capítulo da Gênese, onde ele vai falar: os tempos são chegados, sinais dos tempos, a geração nova. Ali a gente encontra toda a compreensão desse processo. Ele vai dizer, por exemplo, mudança existe o tempo todo. O tempo todo a humanidade está mudando. Só que tem períodos que isso se intensifica, que são esses períodos de transição. É quando um processo, uma etapa, uma estrutura se esgota e ela precisa então ser substituída. E as próprias forças da natureza, da vida, das relações, elas vão promover isso. E a gente, dentro desse processo, vai precisar compreender o processo e contribuir. Por quê? Porque nós somos espíritos, nós estamos evoluindo, nós precisamos evoluir. Essas leis, elas não são externas a nós, elas estão dentro de nós. O progresso, ele vai sempre... ele é um impulso que existe dentro de nós para avançar, porque nós, como espíritos, temos que chegar à condição de espírito puro, a plena realização do nosso ser, a plena integração com Deus, o pleno desenvolvimento do nosso potencial. Então, mesmo que a gente não queira avançar espiritualmente, mesmo que a gente não saiba que é espírito, não entenda nada, não importa, existe dentro de nós esse impulso, esse movimento na direção do progresso, na direção dessa mudança evolutiva, né? Existe dentro de todo mundo e naturalmente existe na sociedade. Então, como é que a gente vai entender esse período agora que nós estamos vivendo? Um período de grandes avanços do ponto de vista material. Então nós temos avanços científicos, temos avanços tecnológicos, nós temos hoje mais conforto do que jamais se teve. A gente tem, por exemplo, aquelas casas, como é que eles chamam? Chamam casa inteligente, que você usa esses aplicativos aí, esses equipamentos, e você diz: Alexa, acenda a luz, apague a luz, ligue o ar-condicionado, desligue, feche a porta. Tem lugares, tem tecnologia para a gente não precisar ter chave na porta. Você chega e você pode usar a íris, você coloca ali sua íris, que é única, igual a impressão digital, então o equipamento reconhece, você entra. Se for outra pessoa, não abre, fica fechado, você bota a senha. Você fecha a janela, abre a janela, fecha a cortina, abre a cortina, tudo sem se mexer. Um avanço tecnológico, né? Se a gente vai pensar em outras esferas, do ponto de vista da medicina, né, do ponto de vista
da saúde em geral, nós temos uma pandemia e nós temos estudos no mundo todo, todos se debruçando para descobrir imediatamente uma rapidez extraordinária. Eles mapearam o genoma do vírus, aí descobriram como era, aí foram estudando os casos. Veja, foi uma coisa extraordinária, um esforço conjunto. Então, a gente tem um avanço significativo, que é do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista material, de conforto, de descobertas científicas, no campo da física, no campo da química, no campo da astronomia, muito bem. Porém, no nível das relações humanas, nós temos sim vários avanços. Hoje existe mais do que nunca uma consciência de coletividade. Existe uma consciência, por exemplo, do que é uma relação ecológica com o planeta. Como nós podemos estar, digamos assim, integrados ao planeta e não imaginando que nós, seres humanos, não fazemos parte do planeta, não fazemos parte da natureza, podemos fazer o que quiser. E depois a gente conserta, inventa aí algum produto que conserte. Já se sabe que não é isso. Do ponto de vista das relações humanas, a sociologia, a psicologia, a própria história, vários avanços no estudo de como é que os seres humanos se relacionam, como é que funcionam, o que é que se pode fazer, o que é que se pode desenvolver. Porém, nós temos também que esse avanço tecnológico, esse avanço científico, ele está necessariamente subordinado ao desenvolvimento moral da humanidade como um todo. E basta nós olharmos qual é o uso que nós fazemos da tecnologia, do conhecimento, de todos os avanços intelectuais que a gente tem, para nós vermos que nós estamos muito longe de estar moralmente tão evoluídos quanto intelectualmente. O que eu quero dizer? Por exemplo, nós sabemos que há esses esforços conjuntos no campo científico para descobrir a vacina, a cura da Covid, etc., para orientar como é que deve ser feito. Mas a gente sabe que tem países que, quando imaginam que tem um dado medicamento ou um dado equipamento, como as máscaras, que é necessário, eles vão lá e compram tudo para o país deles. E ok, os outros não vão ter, porque vai demorar para fabricar. O que é isso? Isso é a mentalidade. Aí a gente vai lá para a escala espírita. Eu gosto muito da escala espírita, acho que ajuda muito a gente a entender essa lógica da transição, que é assim: espírito imperfeito, identificado com a matéria, não sabe quem é Deus, só tem uma vaga noção, não entende as leis de Deus, né? Ele entende do desejo dele, ele entende das necessidades materiais dele, ele entende que a prioridade na vida dele é ele. Em outro momento, lá onde fala da perfeição moral, se não me engano, Kardec pergunta aos espíritos qual é a característica do espírito imperfeito. Tirando essas coisas, os vícios, as paixões, a rebeldia, tá, isso aí a gente já sabe. Mas assim, se fosse resumir, e aí os espíritos respondem o interesse pessoal. Essa é a marca. Não quer dizer que o espírito evoluído não se interesse por si mesmo. Só que o espírito evoluído entende que quando ele trabalha para o bem de todos, ele faz parte. Se nós tivermos um planeta harmonioso, nós vamos viver em harmonia. Se nós tivermos um planeta fraterno, nada vai nos faltar. Se não existir fome na Terra, eu não vou passar fome. É óbvio, né? Mas o espírito imperfeito, que fica ali agarrado, primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu, ele não entende o coletivo. Que esse é um grande ponto de avanço que nós precisamos fazer nesse momento. Porque nesse momento a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, poder bélico, porque eu nem falei, né? A tecnologia também é usada para a guerra, para produzir armamentos sofisticados e matar os outros. Então, esse poder, essa tecnologia, tudo isso é usado para garantir mais riqueza, mais poder para quem já tem e não se importar, deixar malmente migalhas para os outros.
ainda existe um raciocínio de que eu posso estar muito bem se eu moro num lugar legal, se eu tenho conforto, se eu tenho acesso, meus filhos têm as melhores escolas. Aí a gente ainda funciona com a ideia de que isso funciona, isso garante que eu e meus filhos vamos estar bem. Só que a lei de Deus diz que se todos não estão bem, ninguém está bem. Porque o sofrimento do outro, o sofrimento, aquilo que custa para o outro, o meu conforto, a minha paz, o meu bem-estar, que eu estou fazendo isso, restringindo o direito do outro e a necessidade do outro, isso vai causar problema para mim. Se não for de jeito nenhum, gente, eu posso reencarnar lá, do outro lado do muro do condomínio. Não posso? Eu posso. Desencarnou, agora você experimenta, meu bem, como é morar fora do condomínio, morar num lugar que não tem acesso a nada, não tem segurança, sendo que no momento em que eu estou numa situação social que me garante conhecimento, estudo, voz, ação institucional, eu posso trabalhar e eu posso me esforçar para que todos tenham acesso ao necessário. Mas a gente, coletivamente, não tem feito. Então isso acontece entre as pessoas, isso acontece entre os grupos sociais e isso acontece entre também as nações. Então isso é uma coisa muito importante para a gente se dar conta e para a gente entender que faz parte dessa necessidade de mudança. Então, espiritualmente, nós avançamos intelectualmente, entendemos muitas coisas, mas quando você tem uma inteligência desenvolvida e um nível moral atrasado, você bota a inteligência a serviço daquele nível moral. E é aí que a gente precisa avançar, porque o desenvolvimento intelectual, ele tem como função estimular o desenvolvimento moral. Então você diz, não me importa com o que aconteça nos outros países. Aí você descobre que todo o desmatamento do outro país, ou toda a pobreza, ou toda a fome, vai trazer problema para o seu país. Então você senta e estuda isso do ponto de vista das ciências humanas. Você pega estatisticamente os dados e você descobre que faz mais sentido materialmente, até egoisticamente, se o outro também estiver bem. Isso ajuda no avanço e isso é uma coisa que a gente está precisando, tá? Bom, para que novo tempo a gente está transitando então? A gente está transitando de um tempo que é um tempo, uma sociedade, um planeta que é regido pelo egoísmo, onde, por exemplo, todas as discussões de mudança política, de decisões, disso e daquilo, passam pelo econômico. Não pode não, porque não pode tomar essa... mas isso é o melhor para A, para B, para C. Não, mas economicamente vai mexer. As bolsas vão ficar nervosas, o mercado vai ficar nervoso, que é uma expressão que se usa. Veja, nosso mundo é regido pelo egoísmo, nossa sociedade é regida pelo egoísmo. Eu não estou dizendo que todas as pessoas são egoístas, mas foi Kardec, que foram os espíritos que disseram que as grandes chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho. E não mudou de lá para cá. Não podemos dizer que do século XIX para cá nós melhoramos muito, né? Não, o egoísmo continua sendo muito prevalente, o orgulho continua sendo muito prevalente e isso é uma sociedade que está fundamentada no egoísmo. Nós precisamos mudar para que o fundamento da nossa sociedade seja a fraternidade. Importa como é que nós vamos estar todos da melhor forma, como é que nós vamos ajudar quem precisa, como é que nós vamos compartilhar as riquezas do planeta, como é que nós vamos compartilhar os nossos talentos a serviço. Lembra que Jesus disse, quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja o servo de todos? É isso. Então a gente tem que fazer essa transição de um planeta regido pelo egoísmo para um planeta regido pela fraternidade. De um planeta regido pela matéria, é o segundo aspecto da transição. Um planeta regido pela matéria quer dizer, o que vale é o que é palpável, o que vale são os bens que eu tenho, o que vale são as projeções que eu tenho na sociedade, tudo de material.
A vida espiritual nem precisa se preocupar com isso, mas se você quiser, tudo bem, a gente aceita que a pessoa tem uma religião. Não é, a gente não se sente espírito, que é uma característica de espírito imperfeito. A gente vive e muitas vezes, independente do que a pessoa creia, a pessoa crê na vida espiritual. Mas veja, a energia é dedicada a construir coisas materiais. Então, essa é uma sociedade regida pela matéria. Nós precisamos fazer a transição para uma sociedade regida pelo espírito. E não com essa mentalidade estreita que a doutrina espírita derruba e ilumina e esclarece, que é a mentalidade de que, mas se eu cuidar do espírito, então eu não faço nada. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mais de 160 anos. Se eu me sinto espírito e eu sei que eu sou espírito, eu sei que eu estou evoluindo, então eu vou aproveitar ao máximo a minha experiência material. Eu sei que o espírito tem a responsabilidade de ajudar na evolução da matéria, então eu vou contribuir. Eu sei que os outros também são espíritos, têm projetos, estão evoluindo também, fazendo sua trajetória, eu vou ajudar. Então, ao contrário, quanto mais a gente se sinta espírito, mais nós vamos conseguir realizar coisas. Só que essas coisas, elas vão ser coisas com uma visão de espírito, uma visão ampla, uma visão extensa, uma visão estendida, e não a visão estreita que a gente tem agora, que vive correndo atrás de criar situações materiais, de ter segurança material e correndo para a morte não chegar, para se preparar, porque aí vamos deixar isso e aquilo, vamos conseguir, e isso não é real, isso não produz. E o terceiro aspecto da transição é que nós temos um planeta regido pelo orgulho. Lembra? Orgulho e egoísmo. O planeta regido pelo orgulho, ele tem violência. Porque se eu estou funcionando do ponto de vista do orgulho, eu não vou deixar ninguém me sobrepujar. Eu não vou deixar o outro ganhar uma discussão. Eu não vou deixar o outro fazer uma coisa que eu quero fazer. Eu não vou deixar o outro passar por cima de mim. Então a gente vai lutar. Vai lutar como indivíduos, vai lutar como grupos sociais, vai lutar como humanidade, países, etc. Então, é preciso que o planeta, em vez de ser regido pelo egoísmo, um ditado nordestino, que é farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E ele passe a ser regido pela benevolência. Isto é, você abre a guarda, você constrói paz. Não é à toa que a bem-aventurança diz que bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa nova etapa, esse novo momento planetário é um momento de um planeta onde a sociedade ela é centrada na fraternidade, ela é centrada na realidade de sermos espíritos e ela é centrada na benevolência. Agora, como é que a gente muda? Porque é legal falar, né? Mas eu faço o que para mudar? Então a gente pode pensar, fazendo uma síntese, que tem alguns passos para nós fazermos pessoalmente essa mudança. Porque quanto mais a gente ajuda na mudança, na transição planetária, mais nós vamos estar, digamos assim, identificados com as leis de Deus, identificados com o processo que está acontecendo pelas leis de Deus, e a gente sofre menos quando a gente está harmonizado com a lei de Deus, não sofre, né? Mas vai sofrer cada vez menos, e quanto mais a gente resiste às leis de Deus, que não se pode resistir, a gente vai sofrer. Então, a gente tem umas 5 etapas. Vamos pensar aqui. Primeiro, nós temos que fazer uma escolha. Como é que eu contribuo para a transição? Para esse novo tempo? Primeiro, eu tenho que fazer uma escolha. Qual é a escolha? Eu vou escolher viver de acordo com os padrões de um mundo de provas e expiações, com os padrões de espírito de terceira ordem, né? Espíritos imperfeitos. Ou eu vou escolher viver com o padrão de um mundo de regeneração, de bons espíritos. Aí a gente, mas Nádia, eu não sei como é, porque tá ali. Como é o padrão de um mundo de regeneração? Tá no Evangelho. Se o Evangelho é o roteiro de luz, a gente não diz isso sempre,
Mas é por isso, Jesus lá, há 2000 anos, como ele é um espírito puro, e ele tem o projeto do planeta como um todo, 2000 anos para ele não é quase nada, né? Então, há 2000 anos ele veio e ele traz essas leis. Então, o Evangelho, ele vai nos dar a diretriz de ação, que é o padrão de um mundo de regeneração. Vai ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo a descrição do mundo de regeneração e ver se ali não é viver o Evangelho. Então a gente procurar cada vez mais viver o Evangelho, e aí vem a doutrina espírita e ela mostra as leis morais. Observe que no livro dos Espíritos você não encontra regra de comportamento. Tem que fazer assim, tem que vestir assim, tem que falar assim, tem que levantar assim, tem que sentar assim. Não tem isso. Os espíritos superiores, a equipe do Espírito de Verdade, eles trabalham com as leis de Deus. Então, as leis morais ali são leis de Deus. Então, quanto mais a gente se harmoniza com essas leis, quanto mais a gente compreende e a gente procura vivenciar junto com o Evangelho, essa é a nossa escolha. Então, se eu estou fazendo isso, eu estou alimentando o mundo de regeneração, eu estou alimentando a transição. Se eu estou fazendo aquilo, eu estou dificultando a regeneração, o mundo de regeneração, estou dificultando a transição. Não vou impedir, porque a gente não pode impedir as leis de Deus, mas eu estou dificultando, o que significa que eu estou criando problema para mim. Depois da escolha, nós vamos refletir sobre nós mesmos, que é o famoso autoconhecimento. O que é que eu preciso mudar? Como é que eu posso? Eu tenho esse temperamento. Isso é muito difícil de eu mudar agora. Como é que eu começo? Né? Se diz assim, quando o mingau tá quente, a gente vai comendo pela beirinha. Não é isso? Então vamos ver qual é a estratégia. Só se nós nos conhecermos e nós conhecermos o mundo onde a gente vive, a sociedade onde a gente vive, as estruturas que existem para nós fazermos escolhas também. E a gente não ir fazendo as coisas porque todo mundo faz. Então vamos refletir nas escolhas que nós fazemos socialmente dentro do Evangelho, dentro das leis morais. Depois a gente vai planejar essa mudança. O que é que eu faço? Como é que eu devo agir? Como é que eu devo proceder? E esse planejamento aí a gente vai usar inteligência. Inteligência é uma característica do espírito. Lembra, espírito é o princípio espiritual é o princípio inteligente. Então inteligência aí não quer dizer título, estudo, quer dizer a capacidade de que a pessoa vá se aplicar para compreender as coisas e produzir mudanças, né? E o conhecimento. Aí o conhecimento da doutrina espírita vai ajudar muito, o conhecimento do Evangelho vai ajudar muito, se nós nos dedicarmos a usar a nossa inteligência e conhecer o que existe de informação da espiritualidade superior, a gente vai ter ferramentas muito boas. Então a gente vai escolher, vai refletir, vai planejar, vai sintonizar com o alto. Não estamos sós. A lei de sociedade diz que nós funcionamos em conjunto. Nós funcionamos como sociedade. O espírito nunca está sozinho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai sintonizar com a espiritualidade superior, com Jesus, né? Nós vamos sintonizar com o nosso anjo de guarda. Todo mundo tem um anjo de guarda. Um anjo de guarda é um espírito mais elevado, né? Ele é de uma ordem superior à nossa. Então ele tem condições de ajudar. E ele está aqui para isso. Ele se ofereceu para ser nosso anjo guardião, para ajudar na nossa evolução. Então é sintonizar com os níveis superiores da nossa própria consciência. Quais são as nossas aspirações superiores? Tirando a parte material, o que a gente sonha de mais elevado, de mais amplo, de mais puro? Alimentar isso para que a gente receba a energia que vai nos dar forças para o quinto passo, que é perseverar. Não é fácil, nós estamos habituados a outros padrões, nós somos espíritos imperfeitos, vivemos com automatismos, com desejos materiais de toda ordem, mesmo coisas bobas que nos aprisionam, né? Então, perseverar é a gente agir diariamente. Sempre lembrar, sempre buscar, fazer o exercício de criar o hábito de sempre se perguntar o que é ali, naquela situação, que eu posso construir e avançar mais, né? Do ponto de vista evolutivo. E uma coisa importante da perseverança que a gente esquece tem que recomeçar quando cai, porque vai cair.
Repare, ninguém vai, quer dizer, deve haver algum espírito mais decidido que vai, mas a gente aqui nesse planeta, nós decidimos, nós refletimos, planejamos, sintonizando. No dia seguinte a gente resolve sintonizar em outra coisa, a gente se deixa levar, e aí não desista. Não tá, mas que horror, não vou conseguir nada. Começa de novo, caiu, levanta, caiu, levanta. Então isso faz parte da perseverança. O processo da transição, então, ele vai nos oportunizar, vamos dizer, participar dele. É necessário que nós possamos contribuir. A lei de Deus se cumpre de qualquer forma, mas nós temos livre-arbítrio, então nós podemos atrasar nossa evolução. E a gente não quer isso. Portanto, vamos lembrar que este processo, como ele está dentro das leis de Deus, ele está protegido pelo alto. Jesus é o governador do planeta. Isso não é uma frase vazia. Ele é um espírito puro. No livro dos espíritos a gente aprende, espírito puro não está preso a nada material. Ele está unido a Deus, ele está em comunhão com Deus. Por isso ele diz lá no Evangelho, eu e o Pai somos um. Então este ser de pura luz, de pura perfeição possível para o espírito, de vinculação com Deus, ele cuida de nós, ele nos ama, ele cuida desse planeta. E não só ele, aí ele tem uma equipe de espíritos superiores ajudando nesta transição, nessa mudança. Então, onde a gente tem imperfeição, onde a gente tem dificuldade, a gente tem muita ajuda. E sabe-se, vários médiuns já colocaram isso, tem livros, informações espirituais, e o próprio livro dos Espíritos, quando fala da pluralidade dos mundos habitados, quando fala da solidariedade entre os mundos, veja, não é uma coisa isolada da Terra. Os espíritos elevados, espíritos puros, espíritos elevadíssimos de outros planetas, eles estão nesse momento vibrando, contribuindo. A gente tem informação que tem espíritos de planetas mais evoluídos reencarnando na Terra para dar uma força, para impulsionar. Então, é um momento em que nós podemos sim fazer essa transição, nós podemos sim contribuir, nós podemos sim aproveitar, porque vai ser tão bom quando a gente viver num mundo de regeneração. Vai ser tão bom quando a gente tirar de nós essa carga terrível que a inferioridade traz. A carga da dependência da matéria, a carga da perda da conexão com o divino, porque não compreende, porque não se entrega, porque não vivencia. O sofrimento terrível de se achar matéria ao invés de se sentir essa plenitude que é ser espírito. Vai ser muito bom para nós individualmente e vai ser muito bom para nós coletivamente. Então vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar essa vivência, vamos aproveitar essa doutrina que nos esclarece tantas coisas, né? Eu citei o Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, a escala espírita, eu citei a terceira parte, 3 leis morais, depois tem a perfeição moral, eu citei a Gênese, o último capítulo, então veja, e tem muitas outras, isso aí são pontos específicos, está em toda parte. É bom que a gente possa verdadeiramente sintonizar com o alto, deixar para trás o que já morreu. Essas estruturas, uma sociedade fundada no egoísmo, no materialismo, no orgulho, ela já acabou. Do mesmo jeito que o pessoal lá do Império Romano não sabia, mas já tinha acabado, aqui esse modo de funcionar já acabou, ele não serve mais, ele vai destruir o planeta, ele vai destruir a gente, e é evidente que a espiritualidade superior não permite isso, né? A gente não pode fazer mal a um conjunto todo, a uma criação maravilhosa, a gente vai, e a nós mesmos, né? Então a gente sim está sendo muito convidado e a gente tem todas as ferramentas. Nós vamos encerrar, porque eu não sei a essa altura o tempo que falta, porque tem uma coisa aqui na minha frente, que vai para 30, vai para 27, depois volta para trás, eu não entendo. Eu tô seguindo mais ou menos o relógio, são 8 horas e 3 minutos, acho que já é tempo da gente acabar, tá certo? Eu agradeço muito aos que tiveram a paciência de conseguir ficar com a gente, agradeço ao Centro Espírita Humberto de Campos,
todos nós, trabalhadores espíritas, nesse ano de tanta dificuldade, né? A gente, para mim, por exemplo, é muito difícil eu não poder estar com as pessoas. A gente tem atividade no centro espírita, deixa eu ver, 2, 3 vezes na semana que eu tenho, e aí assim, você não vê as pessoas, a gente está resistindo, a gente está se empenhando, a gente está usando a tecnologia, a gente está mantendo vibração, a gente está mantendo atendimento fraterno, a gente está mantendo círculo de oração, a gente está mantendo grupo de estudos, reunião doutrinária, que é exatamente para alimentar, né, a nossa consciência com níveis mais elevados e nos dar força para ajudar o progresso. Como diz a prece, né? Dai-nos a força de ajudar o progresso. O progresso se faz de qualquer forma. Se a gente ajudar, a gente vai ser muito mais feliz. Então, vamos fazer a nossa prece e vamos pedir que Jesus nos abençoe, que nos ajude nesse instante a estarmos juntos, unidos, todos nós que aqui estamos, nos conectar com o alto, lembrar que somos espíritos. Então veja, não é que a gente está cada um num lugar, cada um numa cidade, não. Nós estamos espiritualmente juntos, unidos, nós encarnados, a equipe espiritual tão amorosa, tão cuidadosa do Humberto de Campos, os nossos anjos guardiães, nossos amigos espirituais, os trabalhadores do bem. E vamos aproveitar essa união, a força dessa prece coletiva, e vamos pedir a Jesus que, novamente, derrame bênçãos de luz e de paz sobre todo o nosso planeta, que ajude a todos e a cada um de nós a fazermos o necessário, o nosso melhor para avançarmos, para deixarmos para trás hábitos, automatismos, padrões inferiores e termos a confiança em Jesus de fazer do Evangelho o nosso roteiro, a nossa vivência cotidiana, fazer o esforço necessário, suportar as dificuldades que forem, porque haverá resistência dentro de nós e fora de nós, mas com Jesus ao nosso lado, com certeza nós seguiremos avançando. E emitimos agora vibrações de conforto para as pessoas que estão doentes com Covid, em qualquer lugar do mundo, seus familiares, as equipes de saúde que são responsáveis e que têm trabalhado sacrificialmente para ajudar. Que essas bênçãos envolvam aqueles que sofrem por outros motivos, decorrentes ou não da pandemia, aqueles que se sentem infelizes, solitários, e também para todos aqueles que agora, onde quer que seja, estão se esforçando para fazer o melhor. Aqueles que estão empenhados no bem, com religião, sem religião, mas com a intenção, como espíritos, de se alinharem às leis divinas, à vivência do Evangelho. Que Deus abençoe a todos e que Jesus nos faça cada vez mais fortes no bem e cada vez mais decididos a viver o Evangelho. Que assim seja. Agora vamos desligar, não é isso? Outro processo. Paz para todos.